Você tem medo do tema que pode cair na redação Enem? Hoje eu vou te ensinar como escrever sobre qualquer tema, retirando dos textos motivadores as informações para repertório, argumento e proposta de intervenção. Tudo isso sem plágio e configurando a autoria. Quer ver como fazer? Fica comigo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Testando. Eu sou a professora Léa Amara e na aula de hoje nós vamos falar sobre algo muito importante na hora de fazer a redação Enem, que é a interpretação dos textos motivadores. Se você é um desses estudantes que não lê os textos motivadores, pelo amor de Deus, presta atenção em todas as dicas desse vídeo, porque a partir de hoje você vai entender a importância de fazer essa leitura de forma completa, porque é nela que você vai encontrar, se você fizer a boa interpretação, é nela que você vai encontrar as respostas para o seu texto, para a sua redação, tá bem? Então, antes de nós começarmos, acho muito importante eu frisar algumas coisas com vocês. Quando vocês me perguntam se retirar informações da redação é plágio, essa é uma preocupação muito importante, necessária. Então vamos responder isso. Não, não é plágio caso você faça paráfrases, certo? O que é uma paráfrase? É quando eu pego uma informação e coloco aquela informação nas minhas palavras. Eu não vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou interpretar e a partir daquela interpretação eu vou reescrever com as minhas palavras, trazendo sinônimos, fazendo uma nova estrutura frasal, e aí a partir disso tá tudo bem, não é plágio. Plágio é dar um Ctrl+C, Ctrl+V numa frase, num trecho da redação Enem, e isso você não vai fazer, e isso eu não te encorajo, porque isso sim vai gerar problema para você. Mas isso não significa dizer que você vai descartar todas as riquíssimas informações que temos ali nos textos motivadores. Afinal de contas, geralmente são 3 a 4 textos escolhidos especialmente para te guiar na escrita da tua redação. Então, é muito importante que você faça a leitura. Ler somente a frase temática não vai te dar o direcionamento para escrever uma redação da forma mais apropriada, dentro do tema, sem tangenciar, ok? Então, para que você tenha segurança, sempre leia os textos motivadores. E hoje você vai aprender a fazer isso de uma forma construtiva e que vai te ajudar, independente de qual seja o tema que vai cair na redação. Tudo bem? Bom, para essa aula de hoje, eu resolvi pegar um tema que não é muito conhecido na internet. Ele é um tema que foi aplicado em 2019, na segunda aplicação do Enem. Se você não sabe, o Enem tem a primeira aplicação, que é o Enem regular, e ele tem a segunda aplicação, que é feito para pessoas que estão privadas da liberdade, certo? Então, nesse caso, ele se chama Enem PPL. E o Enem PPL mantém o mesmo padrão do Enem regular. Não é mais fácil, não é mais difícil, o padrão é exatamente o mesmo, certo? E eu resolvi pegar o tema de 2019, porque é um tema mais inédito, poucas pessoas conhecem, quase não tem ninguém discutindo esse tema na internet, e eu resolvi pegar exatamente porque foi um tema produzido pelo INEP, né? E ali os textos motivadores foram trazidos pelo próprio INEP, e é interessante para que a gente pegue o material do INEP para fazermos a leitura e a interpretação nessa aula de hoje. E se você ainda não está inscrito no Testando, faça isso agora. Inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para que você sempre seja notificado das novas aulas que vão surgir por aqui. Bom, então, para essa aula, nós temos aí essa proposta temática. Vamos dar uma olhada na frase temática dela e ver que ela poderia estar também no Enem regular. Olha só qual foi o tema de 2019. O combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças.
Gente, é um tema atual, é um tema relevante e é um tema complexo. Esse tema me lembra muito de 2018 do Enem regular, que foi o da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Então, nós tínhamos um tema também complexo, amplo, né? Não é um tema com escopo no Brasil, certo? É um tema que que pode ser observado em qualquer lugar do mundo. Então, você veja, esse tema é de 2019 do PPL, se parece bastante com o do Enem regular de 2018. Eu faço esse comparativo para que vocês possam ver que não há nenhum tipo de facilitação, certo? Os temas são semelhantes, são atuais, são relevantes e são igualmente complexos, né? O de 2019 do Enem regular foi um tema até consideravelmente simples, né? Foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, comparando com esse, a gente poderia dizer que no Enem regular a gente teve um pouco mais de simplicidade, certo? Então, nós vamos fazer a leitura desses textos motivadores, dessa prova, tá? E a partir dela, vamos fazer a interpretação das informações que estão ali. Qual é o nosso foco aqui hoje? Enquanto estivermos fazendo a leitura desses textos, nós vamos tirar deles, primeiro, a interpretação das palavras que ali estão, para que possamos compreender a fundo o que essa proposta está querendo de nós. E depois nós vamos pensar como se estivéssemos imaginando um projeto de texto, nós vamos configurar o que nós poderíamos retirar dali de repertório, o que poderíamos tirar dali de argumentação e o que poderíamos tirar daquele texto a respeito da proposta de intervenção. É dessa forma que se faz a leitura dos textos motivadores, pois ao final de uma leitura profunda como essa que eu vou te ensinar hoje, você já vai ter todos os dados, as informações para partir para a escrita do seu texto, independente do tema, e aí você vai parar de ter receio sobre essa coisa de tema na redação Enem. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a leitura dos textos por um texto que sempre está na prova do Enem, certo? Que é aquele texto da parte de baixo que faz a apresentação da prova. É muito importante que você entenda o que aquele texto está falando para você. E é por isso que nós vamos começar por ele. Vamos lá? Então nós temos aqui na tela o primeiro texto, que na verdade é o texto de apresentação do Enem, certo? Esse texto está em todas as redações Enem, com exceção, obviamente, da frase temática, que sempre vai mudar, certo? Então, vamos fazer a leitura para que nós possamos entender. Eu vou fazer a leitura primeiro, direta, e depois a gente vai fazer a interpretação desse texto, tá bom? Então, a leitura diz o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Muito bem, vamos agora destrinchar a leitura desse texto. Então, logo no começo, nós temos aí, a partir da leitura dos textos motivadores, ou seja, você precisa ler, meu querido. Não ler os textos motivadores já é um erro e pode tirar preciosos pontos da sua redação, porque você pode ser levado ao tangenciamento ou talvez até a fuga de tema por ler somente a frase temática. Então, nós que estamos aqui, pacto feito, todos nós faremos a leitura dos textos motivadores. E também com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. O que é isso, gente? Isso é o seu repertório. E aqui o Enem começa a te mostrar como construir a sua redação. Você vai fazer essa construção
tanto a partir desta leitura dos textos motivadores, como usando todos os conhecimentos que você foi adquirindo ao longo da sua formação. É isso que o Enem chama de repertório sociocultural, certo? E esses repertórios, eu já falei, eles podem ser dos teus conhecimentos de história, de filosofia, de sociologia, mas também podem vir de conhecimentos vindos de séries, filmes, músicas, ok? Tudo aquilo que é socialmente conhecido, tá bom? Continuando, ele diz: você vai ter que redigir um texto dissertativo argumentativo, ou seja, o Enem está colocando para você qual é a tipologia textual adequada. Você não vai escrever um texto expositivo, você não vai fazer uma narração, você vai fazer uma dissertação argumentativa, o que vai te obrigar a se posicionar, a ter uma tese, a ter um ponto de vista e fazer a defesa desse ponto de vista, ok? É dentro dessa tipologia que você vai trabalhar. Outras até podem surgir. Pode surgir um pouco de narrativa, pode surgir um pouco de exposição, até mesmo um pouco de descrição. Mas o que precisa predominar é a dissertação argumentativa, com os seus posicionamentos, as suas palavras que contenham juízo de valor, tá bom? Depois ele fala sobre a modalidade escrita formal, e isso é muito importante que você tenha na mente, porque ele está falando da norma culta, certo? Então, é necessário que você escreva dentro da norma culta, utilizando o português de padrão mais formal. Isso não significa dizer que é para você usar palavras difíceis, não é isso o que a escrita formal quer dizer. Usar palavra difícil, usar palavra que ninguém sabe, que até o corretor vai ter que procurar no Google, não é disso que se está falando. Quando se fala em escrita formal, fala-se em uma estrutura oracional complexa, usando orações subordinadas, períodos compostos, fazendo intercalações, colocando orações, elementos antepostos, usando pontuações diferentes, como travessão no sentido de explicação, tá? Diálogo jamais. Ponto e vírgulas, ok? Quando se faz uso desse tipo de recurso, você deixa claro, quando se faz o uso correto, né? Você deixa claro que você tem domínio da língua, porque nem todos conseguem escrever utilizando recursos como esse, mas decorar a palavra difícil qualquer pessoa consegue, e decorar a palavra difícil não deixa o seu avaliador impressionado, porque isso é simples. A questão é, você sabe escrever com períodos compostos, você sabe usar orações subordinadas, fazer intercalações. Se você souber escrever dessa forma, aí sim o seu avaliador vai perceber que você sabe fazer uma escrita formal. Agora a grande questão é, não adianta ficar treinando orações subordinadas se você não consegue escrever tão bem nem a ortografia. Se a tua ortografia está ruim, se a tua acentuação confusa, a sua pontuação, você não consegue pontuar bem o texto, então é aí que você precisa começar a melhorar o teu domínio da escrita, ok? Começa pelo básico, resolve o que é básico, pontuação, acentuação, ortografia, e daí vai para concordância, regência, e a partir de então você começa a se preocupar com coisas mais complexas, como essas que eu falei, que mostram que você tem domínio da língua, tá bom? Então, dica importante para vocês. E temos aí uma parte importantíssima, que é exatamente a frase temática. Essa frase temática é que vai mudar, né? Esse texto sempre aparece, mas essa frase temática é sempre diferente. E é sobre ela que você tem que escrever. E eu me preocupo em mostrar isso aqui, gente, porque já houve situações em que eu vi os estudantes escreverem textos pegando como tema uma frase que vem na frente do caderno do Enem. E não é aquilo é uma frase qualquer, é para controle deles, de dados deles,
e não tem nada a ver com a redação. A sua frase temática é a que está aí no meio desse texto apresentado pelo Enem, ok? E aí, como nós já vimos, é combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Quando você pegar a sua frase temática, não adianta você sair correndo, não adianta você se desesperar, não adianta você ficar nervoso pensando, não vou saber escrever sobre isso. Calma! Você conhece todas as palavras que estão aqui. O que vai ser necessário para você? Decupe, minimize, quebre esse tema em várias palavras para que você consiga analisar cada palavra e consiga perceber e interpretar o que o Enem está querendo de você. Vamos fazer isso? Vamos pegar a palavra combate. Na palavra combate, significa que alguém está fazendo alguma coisa. É um problema. Nós temos um problema. Lembrando que todas as vezes no Enem você vai trabalhar com o problema social brasileiro, certo? E aí você tem aqui um problema, tá? Tanto que a frase já começa com a palavra combate. Então, combate, algo está sendo feito e como é que esse algo está sendo feito? É necessário eu pensar sobre isso. Certo? Tem alguém tentando combater esse uso indiscriminado. O que será que tem sido feito? Como será que tem sido feito? Já é uma coisa que eu tenho que pensar, porque é algo que com certeza eu vou ter que me posicionar no texto. Eu vou ter que dizer sobre o que como combater e o que combater, porque a tecnologia em si, ela não é um problema, o problema é o uso, como é que está sendo feito esse uso. Então a palavra combate já tem que me deixar atenta a isso. O que tem que ser combatido e como deve ser combatido. Tudo bem? Então essa daí é a primeira parte da nossa frase. Vamos à segunda. A próxima expressão é o uso indiscriminado. Então perceba, nesse momento fica claro para nós que nós não estamos falando de qualquer combate, de combate a qualquer tecnologia. Não é o problema, não é a tecnologia em si. O problema está no uso indiscriminado. E o que vem a ser esse uso indiscriminado? Tá aqui, ó. É tudo aquilo que é feito sem controle, sem orientação, sem distinção. Não tem ninguém controlando o que aquela criança está vendo. Não tem ninguém orientando o que aquela criança pode fazer ou não fazer na internet. Não tem ninguém ajudando aquela criança a distinguir o bom do ruim para ela naquele mundo virtual. Então essa criança ela está entregue a essa tecnologia, fazendo uso dela indiscriminadamente, ou seja, se colocando em perigo sem nem mesmo saber, certo? Então, essa expressão, uso indiscriminado, é a expressão mais importante dessa frase temática. Ela é o que nós vamos chamar de palavra-chave, porque não está sendo feito combate à tecnologia, não está sendo feito um combate aos direitos de comunicação ou de descoberta da criança. Não, o combate está sendo feito a este uso indiscriminado. Você que assiste as aulas do Testando comigo, que já tem acompanhado a gente lá no Instagram, que viu várias lives por lá, eu comentei com vocês sobre essa diferença entre palavra-chave e palavras distratoras. A palavra-chave é aquela que mantém que tem a alma do que você tem que abordar no seu texto. Ela tem que ser o centro da tua discussão. E com certeza o centro da discussão desse texto é o uso indiscriminado, certo? Não é o uso da tecnologia, é usar sem controle, sem orientação, sem distinção. Uma criança que não consegue se defender na internet, ok? Palavras distratoras vão ser todas as outras palavras, como combate, as tecnologias digitais, crianças, todas as outras são palavras que vão servir para contextualizar, mas uso indiscriminado é a expressão chave da nossa frase temática. Seguindo, nós temos ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação. Então, nós temos aqui mostrando que não é qualquer tecnologia, né? Porque a caneta é uma tecnologia, certo? Mas aqui nós estamos falando nas tecnologias digitais.
Então, é necessário que se prenda a esse tipo de suporte, né? O computador, o celular, o iPad, ok? Esses são os focos desse tema, certo? E, por último, nós temos crianças, né? Que é exatamente a palavra de contexto, a palavra que vai contextualizar o perigo que estamos correndo. Poderia ser uso indiscriminado em várias outras situações, mas é trazido o contexto da criança para cá, tá bom? Seguindo, nós vamos ter a proposta de intervenção. Então, eu vou fazer esse texto e é necessário que eu apresente uma proposta de intervenção, ou seja, é necessário que eu apresente uma solução. Já que o texto já fala de combate, eu vou ter que apresentar algo focado nisso, é óbvio, certo? Porque a palavra combate vai guiar a proposta de intervenção. Caminhos para combater o uso indiscriminado, né? Eu teria aí também a ideia de o que eu vou fazer para resolver esse problema, certo? E temos a questão do respeito aos direitos humanos. Em momento algum você pode se esquecer disso. Não é porque a criança, tá? Ela tá sobre a tutela dos pais ou de outros responsáveis que ela possa ter os seus direitos suprimidos. Não pode, né? Não, você não pode trazer como combate dizer que a criança não deve ter acesso a esses tipos de situação. Não, até porque nós vamos ver nos outros textos motivadores que há benefícios para a criança se ela fizer uso dessas novas tecnologias digitais. Então, impedir que a criança tenha acesso já iria contra os direitos humanos de comunicação, de vivência, de aprendizagem dela, certo? Então, fique atento a isso. Depois, né, questão do respeito aos direitos da criança, depois nós temos aí aquilo que vai guiar, né, a tua escrita de argumentação. Ele pede, esse texto, ele pede para que você selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, certo? O que? Os seus argumentos e os seus fatos. Então, aqui ele pede para que você faça o projeto de texto. É necessário que você vá escrever esse texto já sabendo exatamente o que você vai defender, como vai defender, onde vai fazer, o que você vai, como é que você vai embasar esse argumento. Então, nesse momento, o que o Enem está dizendo para você é, olha, faça um projeto de texto. Não escreva, simplesmente saia escrevendo sem pensar antes. Selecione, organize, relacione a todas as informações para depois de você escrever. Ele está pedindo para que você faça um projeto de texto. O projeto de texto é algo que é avaliado na competência 3 do Enem. É aquilo que faz o avaliador olhar o seu texto já na introdução e pelas informações que você colocou na introdução, ele já consegue saber por onde você vai caminhar naquele texto, certo? Ele já sabe o que você vai colocar no parágrafo 1, no parágrafo 2, ele já tem mais ou menos uma ideia do que você vai propor como intervenção. Por quê? Porque você fez um projeto de texto antes. E é isso que o Enem está colocando aqui para você. Tudo isso de forma coerente, ou seja, tem que ter coerência com a realidade. Não viaja nas informações, não, certo? Relacione, interprete. É o segredo. Interprete. Leia e observe com o que você já conhece do mundo exterior e faça essa correlação, tá? Tudo isso de uma forma coesa. Tudo isso escrevendo com coesão, usando os operadores argumentativos, mostrando as ligações referenciais dentro do seu texto, tá? Para que o avaliador não fique perdido, ok? E, por último, ele fala, defenda o seu ponto de vista. Tem muita gente que me pergunta, Lé, tenho que me posicionar na redação? É claro, é um texto dissertativo argumentativo. Se você não se posicionar, aí é que você está arranjando um problema grande para você. Tem que se posicionar, tem que defender o seu ponto de vista, tem que defender a sua tese. Tudo bem?
Bom, então essa foi a leitura desse primeiro texto que vem no Enem, tá? Vamos partir agora para a leitura dos textos motivadores mesmo, porque esse texto aqui ele sempre vem nas provas do Enem. Vamos ver agora os textos motivadores que vieram nessa proposta de 2019 do PPL. Bom, aqui nós temos o primeiro texto motivador, certo? Eu sempre gosto, gente, de já dar uma olhada assim, ó, na estrutura, certo? Eu já vi ali que vem de um site da Abril, ou seja, uma revista, né? Saúde Abril é uma revista especializada em saúde, certo? Eu sempre já gosto de dar umas olhadinhas assim, para ficar ligada com o que eu vou ler depois. Então vamos lá, o texto não tem título e ele diz o seguinte: os impactos negativos do exagero da tecnologia não ficam restritos aos aspectos comportamentais e emocionais. Há também a ameaça do sedentarismo. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, avaliou os hábitos de 21 voluntários com idade entre 8 e 12 anos e constatou que 14 deles não praticavam nenhuma atividade física. Na sala de aula, a história também desanda. A luz emitida pelo visor reduz a produção de melatonina, hormônio indutor do sono. Observa uma das pesquisadoras responsáveis. Sem a substância, fica difícil adormecer e há maior risco de despertar na madrugada. O sono de má qualidade interfere na concretização das memórias e do aprendizado do dia, aponta uma neuropediatra. Muito bem. Então, vamos agora para a leitura decupada desse texto, certo? Então, nós começamos aqui, ó, com os impactos negativos, ou seja, esse texto já vai começar me apontando problemas. Então, eu já vou ficar ligada com que problemas quais são os problemas que ele vai apontar para mim ao longo do texto. Andando mais, eu tenho, ó, os impactos negativos de quê? Do exagero da tecnologia, ou seja, do uso indiscriminado, tá? Então, não é o impacto negativo da tecnologia, é o impacto negativo do exagero dessa tecnologia. Lembrando que essa daí é a nossa expressão-chave, tá bem? Que eu vou ter que defender no meu texto. Mais para frente nós temos, não ficam restritos aos aspectos comportamentais. Esses pontos negativos que vêm do exagero do uso da tecnologia, eles não ficam restritos aos aspectos comportamentais e emocionais. O que esse trecho já me fala? Esse trecho já está me falando que o uso exagerado da tecnologia recai sobre o comportamento e recai sobre a emoção e recai sobre mais alguma coisa que ele ainda não me disse. E ele vai me dizer logo em seguida quando ele fala da ameaça do sedentarismo. Esse mais, além de comportamento, além de emoção, o uso exagerado da tecnologia impacta negativamente o nosso corpo. Ou seja, nós estamos aí ameaçados pelo sedentarismo, ficando horas e horas rolando feed, sentados, deitados, fazendo atividade física nenhuma, certo? E aí ele traz um estudo brasileiro, certo? Um estudo que foi feito aqui no Brasil, avaliando hábitos. Avaliando hábitos significa que eles estão avaliando o cotidiano, a rotina dessas pessoas. Que pessoas são essas? Foram 21 voluntários de 8 a 12 anos, ou seja, eles avaliaram a rotina de pessoas que estavam no final da infância, certo? Nos 4 últimos anos da infância, de 8 a 12 anos. Beleza? Então, essas pessoas tiveram suas rotinas avaliadas e ficou constatado que 14, gente, 14, ou seja, mais da metade desses pré-adolescentes, né, dessas crianças aí no final da infância, não praticavam nenhuma atividade física, ou seja, elas estavam dentro do sedentarismo, que é o que ele estava falando ali pra gente, que é um problema, né, no corpo, certo? E também, olha só, o texto depois ele traz um também, além
da questão do sedentarismo no corpo, nós temos também um outro problema também relacionado ao corpo. Que outro problema será esse? Tá aqui, é a redução da produção de melatonina, hormônio indutor do sono, ou seja, é o celular causando insônia. Então nós temos aí dois problemas atingindo o nosso corpo. Um é o sedentarismo e o outro é o sono ruim. Eu não consigo dormir bem, eu não consigo dormir cedo, eu tenho insônia por causa do uso exagerado da tecnologia. E isso, sem essa substância, sem a melatonina, fica difícil adormecer e há maior risco de despertar na madrugada. Ou seja, é difícil para mim, é difícil para eu dormir, e também é difícil para eu me manter dormindo, ou seja, o meu sono é um sono nervoso, é um sono agitado, é um sono que não entra em profundidade, ou seja, eu não consigo ter um descanso apropriado, certo? É um descanso é um sono que não se aprofunda para que a minha mente e o meu corpo possam descansar de fato, ok? E isso acaba interferindo em quê? Na concretização das memórias, eu acabo tendo uma capacidade de memorizar menor, né? Por isso as pessoas são tão esquecidas hoje em dia, certo? E também no aprendizado do dia a dia, ou seja, esse uso exagerado da tecnologia vai prejudicar a minha capacidade de aprender e de memorizar informações. Isso vai ter interferência exatamente onde? Você começa a interpretar. Onde é que isso vai sofrer interferência? Na escola, não é? Quantos e quantas pessoas ficam durante a madrugada inteira no celular e não descansam, ok? E aí chega na escola, fica dormindo nas cadeiras, não consegue aprender direito, não consegue se concentrar na aula, certo? Você começa a fazer as suas interpretações. Como eu falei, foi um texto retirado da Saúde, uma revista da Abril. É um trecho de uma notícia que fala sobre saúde física, certo? Então, texto decupado, compreendemos aí as palavras que estavam dentro desse texto. Agora nós vamos já começar a desenhar um projeto de texto para esse texto motivador, certo? Um projeto de texto. E aí nós podemos fazer o seguinte, eu posso olhar para esse texto e tentar tirar dele alguma informação que me ajude no repertório, certo? Ou seja, esse repertório prévio aí que o próprio texto já trouxe para mim. Uma coisa que eu poderia usar é o conceito de sedentarismo. Eu poderia começar a minha redação já falando sobre isso, trazendo o conceito de sedentarismo ou trazendo as consequências, né, que o sedentarismo pode causar na vida de alguém. Poderia fazer aquela introdução, que é aquela introdução de flash, né, fotográfica, né? Crianças dormindo na sala, falta de concentração, sonolência durante o dia. E aí, depois de você apresentar essas palavras, essas expressões chaves, você vai lá e explica que elas são consequências do uso exagerado da tecnologia no dia a dia das crianças e tal. E aí você começaria. Então, daria para eu já aproveitar essas informações para trazer um repertório. É um repertório prévio, ou seja, é um repertório que não me ajuda a chegar aos 200 pontos, mas me ajuda a deslanchar meu texto. Me ajuda a começar o texto, caso eu não consiga pensar em nada. Entendeu? Então já me ajuda a ter alguma coisa para começar o meu texto. Começar com um conceito, né? Sedentarismo é tal, e aí depois você traz uma exemplificação, isso já te ajudaria a começar o texto. Outra coisa que você pode tirar do repertório nesse texto, que é o uso do repertório prévio, é exatamente mostrar essa exemplificação dos estudantes sonolentos na sala de aula porque ficam durante a madrugada jogando, conversando na internet, tal. São coisas que você poderia trazer, exemplificações que você poderia trazer para enriquecer o seu texto. São conhecimentos prévios que já estavam lá no texto motivador e que podem te ajudar a começar a escrever para que você não fique muito tempo perdido olhando para o texto. E aí, vamos para os argumentos. Aqui, gente, é muito importante fazer isso. Cara, não desperdicem os argumentos que estão lá dentro, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui em que argumentos eu conseguiria retirar desse texto motivador que eu acabei de ler.
O primeiro argumento que eu consigo tirar é formação familiar. Formação familiar é uma das causas. Lembrando que argumento é causa, certo? É causa, né? São as causas que eu vou pegar para defender que esse uso indiscriminado precisa ser combatido, ok? E aí eu vou dizer, olha, uma das causas que faz as crianças ficarem usando a internet, os celulares indiscriminadamente é a formação familiar. A própria família não está colaborando para a educação dessa criança, certo? Eu vou chamar a responsabilidade dessa família, porque muitas delas realmente não se preocupam, deixam a criança na frente da televisão, do computador, do celular, como se eles fossem babás eletrônicas, e não são. Estão colocando seus filhos em perigo. E nesse momento eu posso pegar um parágrafo inteiro do desenvolvimento e trabalhar essa causa, a formação familiar. Tá claro ali, quando ele fala, ó, uso exagerado da tecnologia, não praticam atividade física, não dormem direito. Gente, essas atividades estão dentro do escopo familiar. É o pai, é a mãe, é o avô, o responsável que deve estar orientando essa criança. Ela não pode resolver o que ela vai fazer da vida dela. Tem que ter um adulto orientando o horário dela dormir, que está na hora dela desligar o computador e ir lá fora jogar uma bola. Tem que ter alguém. Se não tem alguém orientando, onde é que está o problema? Está na formação familiar. Então essa é uma das causas. Esse é um dos argumentos que eu posso trabalhar nesse texto, certo? E isso vai configurar a autoria, ok? Eu não estou plagiando, eu estou pegando algo que o próprio texto motivador me deu, certo? Outra coisa que eu posso abordar é a busca pelo prazer instantâneo. Como assim? Isso é uma causa? Sim, isso é uma causa. A criança, ela vive em busca disso, de prazeres instantâneos, certo? Então, ela não está preocupada com o dia de amanhã. Ela não está preocupada com o estudo, ela não está preocupada se ela vai engordar, se ela vai ficar com uma saúde debilitada por alguma coisa. Ela está preocupada no prazer instantâneo, certo? É importante que haja por trás, olha aí mais uma vez, a formação familiar, orientando essa criança para que ela invista o seu tempo em outras atividades também, ok? Então, ficar nas redes sociais, ó, rolando feed, é uma delícia. Ficar assistindo a filmes, jogando online, no videogame, tudo isso é maravilhoso, é fácil, é prazeroso. Se não houver ninguém que vá lá interferir, essa criança vai continuar lá, certo? Então você tem aí dois argumentos que você pode usar. Já poderia ser o argumento do primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo do segundo parágrafo de desenvolvimento que você poderia trabalhar. E eles dois estariam totalmente alinhados a essa discussão temática, certo? E você já teria aí, ó, os argumentos pensados, retirados do texto motivador, sem nenhum perigo de você tangenciar ou se dar mal. E não é plágio, pelo contrário, você só conseguiria saber isso aqui porque você interpretou. É necessário que você interprete, certo? Foi isso que eu fiz para poder trazer esses dois argumentos aqui. Eu li o texto motivador e pensei, poxa vida, quais são as causas desses problemas que estão colocando aqui para mim? 2, formação familiar. Essa criança não tem um pai para orientar. E 2, essa criança vive pela busca do prazer instantâneo. Ela só quer saber de tecnologia, de filme, de jogos. Então, são dois problemas que eu posso atacar no meu desenvolvimento. Show? E para frente nós podemos tirar também dessa discussão que estamos propondo aqui, nós já podemos começar a tirar a proposta de intervenção. Na verdade, quando eu penso o argumento, eu já estou pensando também na proposta de intervenção. Ora, se eu apontei como argumento formação familiar, pense comigo, eu acabo de trazer o agente principal. Tanto para a formação como para a busca do prazer instantâneo, quem é o principal agente que tem condições de interferir nessas duas causas de problema que eu trouxe aqui? Só a família. A família é o agente principal que eu posso chamar para essa responsabilidade. E o que essa família deve fazer? Ela deve controlar o tempo de uso da tecnologia dessa criança. É isso que ela tem que fazer. E ela vai fazer isso como? Ela vai fazer isso por meio da criação de uma rotina de orar, com horários estipulados, certo? Essa mãe, esse pai, esse responsável vai estipular uma rotina com horários certinhos para essa criança. E aí eu posso detalhar,
detalhar, explicar como. Olha aí o detalhamento. Aí eu coloco o meu travessãozinho, né? Depois de estipulados, travessãozinho, aí eu diria que inclua exercícios, brincadeiras ao ar livre, leitura com livro físico antes de dormir, horário para dormir, certo? Aí eu fecharia lá com o outro parêntesezinho e iria para o efeito. Para que tudo isso? A fim de que essa criança desenvolva hábitos saudáveis. Estou retirando isso lá do texto motivador. Ele fala que os cientistas estavam querendo avaliar os hábitos daquelas 21 crianças, né? E 14 não faziam atividades físicas. E ao fazer isso, ao organizar os horários, a rotina da criança, a família vai estar ensinando essa criança a adquirir e desenvolver hábitos saudáveis. Tudo bem? Olha só como é fácil. Acabamos de tirar uma redação inteira, meu amor, de um texto motivador. Nem lemos o segundo ainda e você já tem uma redação. Você já tem condições de introduzir, você já tem condições de desenvolver e você já tem condições de finalizar o seu texto com uma conclusão. Olha a importância de você saber ler os textos motivadores e interpretá-los devidamente. Compreendeu? Vamos para o segundo texto. O segundo texto diz o seguinte, ele traz um título, ele não tem a referência, tá? Na proposta tá assim mesmo, e no título ele diz: riscos e benefícios das novas tecnologias para crianças. Leiamos, diz o seguinte: segundo a Academia Americana de Pediatria, há claras evidências de que as mídias digitais contribuem substancialmente para diferentes problemas de saúde, como a obesidade e comportamentos agressivos e ou alienados. Por outro lado, a AAP, Associação Americana de Pediatria, reconhece os benefícios da tecnologia na aprendizagem e nos relacionamentos sociais, a partir da interatividade possibilitada pelos diferentes dispositivos de mídia digital. As novas tecnologias de comunicação alteraram a forma de acesso e armazenamento da memória, pois através de imagens, sons e movimentos apresentados nos dispositivos eletrônicos de comunicação, é possível fixar conteúdos, armazenar sentimentos, aprendizagens e lembranças que não necessariamente foram vivenciadas presencialmente pelos espectadores. As mídias digitais propiciam experiências culturais através de interações diversificadas, permitindo às crianças apropriarem-se do conteúdo e da comunicação, baseados em suas necessidades, motivações e interesse. Vamos para a leitura decupada do texto. Bom, começamos ali em cima com riscos e benefícios. Significa que esse texto vai apresentar não só o caráter negativo, mas também aspectos positivos do uso das tecnologias. Então vejamos, essas novas tecnologias que ele vai tratar é qualquer coisa que se refira a eletrônicos e à internet. Crianças, olha aí a palavra-chave desse título, certo? Focando aí a criança dentro do universo. Segundo a Academia Americana de Pediatria, olha aí, é um estudo americano especializado de pediatria, certo? Pediatria relacionada à criança. E é um estudo americano, então perceba que eu não estou lidando só com dados brasileiros. No texto 1 eu tinha um estudo da Unicamp, agora eu tenho um estudo que ultrapassa o foco brasileiro. Seguindo, nós temos claras evidências, ou seja, é um aspecto científico. Estaremos falando sobre ciência, estaremos falando sobre coisas que foram testadas e comprovadas. Há claras evidências de quê? De que essas mídias digitais, o que são mídias digitais? É toda e qualquer comunicação feita por meio da internet. Isso é uma mídia digital. Certo? Então, as redes sociais, YouTube, vídeos, filmes, WhatsApp, tudo isso é comunicação feita por meio da internet, então são mídias digitais. Temos aí que essas mídias digitais contribuem substancialmente. O que é a palavra substancialmente? Ela significa consideravelmente, em grande quantidade. Ou seja, as mídias digitais contribuem muito. Para quê? Para diferentes problemas de saúde, diferentes problemas, ou seja, existem muitos tipos de problemas que essas mídias digitais podem
cooperar aí no desenvolvimento delas no universo infantil. Um deles é a obesidade, né? No texto 1, já havíamos falado sobre a ausência da prática de exercícios. Agora o sedentarismo volta no texto 2. Então fica aí a dica para algo que está sendo bastante discutido, sedentarismo, certo? Então aí, ó, temos o problema 1, né? A obesidade, e temos o problema 2, que são os comportamentos agressivos e ou alienados. É um comportamento agora já social. Atinge não só a criança, como atinge também aos outros que estão ao seu redor. E aí, perceba, o texto faz vai fazer agora uma modificação. Que modificação é essa? Ele traz um operador argumentativo de oposição. Ele traz um por outro lado. Lembrando que nós temos ali no título riscos e benefícios. Então, teríamos aspectos negativos e aspectos positivos. Falamos sobre o negativo, obesidade, comportamento social agressivo. E agora o texto joga um por outro lado, ou seja, agora vem a oposição. Vamos agora falar dos benefícios. Olha aí. Por outro lado, a associação reconhece os benefícios da tecnologia na aprendizagem e nos relacionamentos sociais. Então, nesse caso, daqui em diante, vai prevalecer a ideia de uso saudável da tecnologia, certo? Então, o texto já deu os aspectos negativos e agora ele vai falar de aspectos positivos. E esses aspectos positivos, eles vão se dar principalmente por causa da interatividade, da interação. O que vem a ser essa ideia de interação? É qualquer comunicação entre seres e esses seres estão se influenciando. Gente, a internet, se usada da forma correta, ela é algo que é capaz de desenvolver muito as pessoas, né? Porque as pessoas se influenciam, elas se ajudam, elas conversam, elas interagem, ok? Se feito da forma correta, se feito com respeito, com responsabilidade, a internet só tem a cooperar para o nosso desenvolvimento. Olha nós que estamos aqui numa videoaula por meio do YouTube, uma plataforma digital, certo? Então, feito da forma correta, nós só temos a ganhar. E aí, sempre utilizando, né, a possibilidade dos diferentes dispositivos, porque as crianças têm acesso a isso, celular, no videogame, no computador, na televisão smart, certo? Então, todos os tipos de aparelhos. Essas novas tecnologias da comunicação, todas essas que eu acabei de citar, o que elas fizeram? Elas alteraram a forma de acesso e de armazenamento da memória. Que fantástico, presta atenção nisso. A partir do momento em que nós temos computadores para pesquisar, o celular que guarda tantas informações para a gente, dentro da educação, essa coisa de memorizar e decorar, ela perdeu espaço. Hoje em dia a educação, ela está muito mais focada na criança aprender a relacionar, a interpretar, a compreender o que está em torno dela do que a decorar, a memorizar. É claro que a memória continua sendo importante no ensino, é óbvio, né? Senão a gente não retém informação nenhuma, isso seria um grande problema. Mas ela deixou de ter lugar de destaque e agora nós podemos passar mais tempo pensando na relação das coisas e dos conceitos. E aí nós temos, além dessa ideia da alteração, né, por meio das imagens, dos movimentos apresentados, tal, nós temos aí a questão de armazenar sentimentos, aprendizagens e lembranças que não necessariamente foram vivenciadas presencialmente pelos espectadores. Gente, que fantástico! Hoje em dia, para nós conhecermos uma tribo de índios lá na Amazônia, eu não preciso ir até lá. Seria ótimo se eu pudesse ir até lá, ou será ótimo quando eu puder ir até lá. Mas eu não preciso ir até lá para descobrir. Eu posso ter acesso a várias informações aprendendo com outras vivências, com pessoas que foram, que fizeram seus documentários, que trouxeram imagens, que trouxeram suas experiências e hoje elas estão... Quantas pessoas às vezes vão fazer intercâmbio,
viajar para outro país e elas vão para o YouTube ver viagens de outras pessoas, ver dicas, onde as pessoas foram, o que elas gostaram, o que elas não gostaram, não é? E assim nós podemos aprender com outras vivências, então isso é importantíssimo, isso economiza tempo pra gente, não é verdade? E tudo isso, a criança tem acesso a todas essas coisas baseadas nas necessidades, nas motivações e interesses dela. Gente, isso dá uma liberdade imensa para a criança, porque antes da tecnologia, antes de um Google, de um YouTube, a criança só iria aprender aquilo que ensinassem para ela, aquilo que alguém falasse para ela, e agora não mais. Agora a curiosidade da criança, sendo unida às ferramentas de busca na internet, fazem com que essa criança tenha acesso a qualquer coisa. E é por isso que ela precisa de orientação, ela precisa de alguém supervisionando isso. Porque às vezes essa curiosidade dela pode colocá-la em situações prejudiciais para o seu desenvolvimento, certo? Então, algo que é bom e fantástico para o desenvolvimento da criança precisa ser supervisionado para que ela não se perca nesse universo de possibilidades, tudo bem? Feita a decupagem do texto, vamos dar uma olhada em como eu poderia tirar uma redação inteira desse texto motivador. Então, aproveitando o repertório do motivador, eu poderia usar, gente, o texto já trouxe a divisão riscos e benefícios. Você poderia usar essa divisão na tua redação. Você poderia falar que esse uso da tecnologia, ele pode trazer riscos, como também pode trazer benefícios. É óbvio que você faria isso trocando essas palavras, né? Usando sinônimos, maléfico ou benéfico, aspectos negativos e positivos e tal. E aí você poderia dividir, fazer o primeiro parágrafo de desenvolvimento falando dos problemas, o segundo parágrafo de desenvolvimento falando dos aspectos positivos, e você já teria aí uma estrutura de redação montada, porque o texto motivador número 2 já trouxe isso para você. Aí você poderia, no primeiro parágrafo, se você quisesse, falar de obesidade e agressividade, ou trazer outros riscos, outros problemas, e poderia também, no parágrafo 2, falar da questão da aprendizagem, dos relacionamentos sociais, de como a internet ajuda, aproxima, facilita, né? Então, você não é obrigado a falar sobre esses temas que estão aí, mas poderia pegar a ideia, certo? E se quisesse falar sobre eles também, tudo bem, poderia aproveitar sem nenhum problema. E sobre os argumentos, que argumentos nós poderíamos tirar desse texto motivador número 2? Olha só que interessante. Nós poderíamos tirar, gente, a má influência midiática. Então esse daí é o terceiro argumento que eu poderia tirar de toda essa proposta temática. A má influência midiática. Como assim? Ora, preste bem atenção. As mídias digitais, o texto acabou de falar para mim que elas contribuem para a obesidade e para a agressividade. Então agora basta que eu interprete isso. Como é que uma mídia digital contribui para que as pessoas se tornem obesas? Certo? Então, como é que a má influência da mídia contribui para isso? Por meio de propagandas que são veiculadas na internet, fazendo com que essas crianças queiram aqueles produtos, né? Porque ali não tem mais, elas têm acesso a qualquer coisa, né? Na televisão ainda existem as leis lá que não permitem, mas e na internet? Certo? Ela vai ter acesso ao chocolate, à propaganda do McDonald's, da Coca-Cola, do não sei o quê. Também vai contribuir para o fato dela ficar muito tempo parada, porque as mídias sociais, elas são feitas para quê? Para você ficar ali, ó, desesperado, rolando. E só querer fazer isso. E isso no universo da criança, ela vai querer fazer só isso também, certo? E aí ela acaba não fazendo atividades físicas, ficando obesa e tal. Então, o que você está fazendo agora? Você está interpretando. E a questão da agressividade, né? Muitas vezes tem os maus exemplos na internet, de pessoas agressivas na internet, de pessoas que fazem bullying com as outras na internet e acham isso bonito e postam isso na internet, fazem vídeos no YouTube. Temos vários exemplos a respeito disso, e isso caindo nas mãos de uma criança pode ser altamente problemático para o crescimento dela. Outra causa que você poderia levantar na argumentação é o consumo. Já que você faria um parágrafo de risco e um parágrafo de benefício, no parágrafo de benefício você poderia trazer como causa um consumo orientado e consciente. Já que eu vou falar agora dos benefícios, o que motiva
né, que a criança aprenda melhor, se desenvolva melhor, se relacione melhor. Qual é a causa disso? É exatamente um consumo daquelas informações de forma orientada e consciente. É isso que faz com que ela, é essa a causa que leva essa criança a ter um uso melhor, mais benéfico da internet. Então teríamos aí uma causa para uma situação ruim e uma causa para uma situação boa, caso nós quiséssemos dividir essa redação em riscos e benefícios. Dentro da proposta de intervenção, já que nós precisamos combater o problema, certo? Apesar de nós termos falado de benefício, o problema continua lá, não é verdade? Eu preciso combatê-lo. E para combater esse benefício, para combater esse risco, esse malefício, eu traria como agente mídia, escola ou família, certo? Então, tanto a mídia pode colaborar, já que eu falei ali na má influência midiática, como a escola pode ensinar a criança a usar melhor a internet a seu favor, como a família pode estar ali orientando, certo? Para cada um desses agentes, eu traria situações diferentes, ok? Na ação, a gente poderia falar de ensinar as crianças a usarem as mídias digitais de forma benéfica. Aqui, se eu fosse colocar essa ação, eu colocaria ou escola ou família, certo? Como agente. No detalhamento, né? Como assim usar de forma benéfica? O que seria forma benéfica? Aí eu detalharia horários estipulados e com supervisão de um adulto. Esse seria o meu detalhamento, certo? Como é que isso seria feito? Por meio de atividades monitoradas. Por meio de atividades monitoradas. E aí eu poderia trazer um segundo detalhamento na escola e em casa. Na escola e em casa. Para quê? Com o objetivo de enriquecer o universo cultural da criança. Pronto. Dessa forma, eu tenho mais uma redação organizada aqui, ó, tendo como base o texto motivador de número 2. Certo, gente? Eu acho que tá ficando bem claro para vocês como fazer a leitura de forma consciente, interpretando, e não precisa se desesperar com o tema. Tá entendendo? Não precisa se desesperar com o tema, você vai conseguir tirar sua redação do texto motivador. Esse é o foco dessa aula de hoje. E isso é importante, se você estiver gostando, estiver aprendendo, vem aqui embaixo, já tá com gostei, tá com like para ajudar esse vídeo a fazer mais sucesso ainda e ajudar mais pessoas, tudo bem? Então, vamos agora para o texto de número 3, o texto motivador. Esse texto motivador 3, ele é um texto diferente, porque ele é um texto organizado todo em gráficos, certo? Em dados, na verdade nem gráfico, perdão, são dados estatísticos, tá? Foram todos ali tirados, ó, do blog SMP, tá? Que na prova talvez você não saberia, mas é a Sociedade Mineira de Pediatria, ok? Então, um site brasileiro aí de pediatria. Bom, e aqui, quando você olha para um texto como esse, não é para você se desesperar, é para você curtir, porque ali há diversos dados que podem te ajudar a embasar a tua argumentação, certo? Ao invés de você jogar a maioria, um monte de gente, não sei, você tem dados pra caramba. E eles podem te ajudar a embasar a tua argumentação. Ah, Léa, mas aí eu não vou estar trazendo nada de novo. Tudo bem, você traz o repertório novo em outras circunstâncias, certo? Que é necessário sim. Mas esses aqui, caso você queira fazer uma afirmação na tua argumentação, falar sobre o perigo das crianças, a exposição delas, esse texto está repleto disso, entendeu? Esse texto está repleto e você pode pegar os dados aqui sem nenhum problema. E aí, como é que eu faço para pegar esses dados e embasar minha argumentação sem criar problemas para mim? Fazendo paráfrases, certo? Você não vai copiar 47% das crianças. Não, você vai lá e diz, quase 50% das crianças já viram conteúdo adulto na internet, entendeu? Você faz paráfrases assim para facilitar, para melhorar na hora da expressividade do teu texto, show? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse texto aqui. Gente, aqui é o seguinte, no primeiro momento eu tenho uma divisão que é ali a que diz o seguinte, como as crianças se comportam na internet, generalizando a coisa toda na internet. Então, nós temos os dados de que 47% das crianças, 47% já
viram imagens e vídeos com conteúdo sexual em redes sociais nos últimos 12 meses, certo? Então, 47% dessas crianças estão expostas a conteúdo adulto. 82% dessas crianças navegam pelo celular diariamente. Todo santo dia, 82 crianças estão navegando pelo celular, ou seja, isso é um hábito, isso já é uma rotina em muitas famílias, certo? 9% dessas crianças que estão na internet já receberam pedidos de foto de partes íntimas ou conversas de conteúdo sexual, ou seja, 9% dessas crianças estão perto de pedófilos, estão se aproximando de pessoas com interesses escusos nas suas vidas, certo? Então, dados importantes que podem te ajudar a pensar bastante em que tipo de linha você quer andar, qual argumentação você prefere fazer, e eles vão te ajudar a embasar as tuas informações. Mais para frente nós temos como as crianças se comportam nas redes sociais. Vamos dar uma olhada aqui no que dizem os dados. Nós temos o seguinte aqui em cima: 43% das crianças entre 9 e 10 anos têm perfil em alguma rede social. 9 e 10 já tem perfil em rede social. 43%. Mais de 50%, 68% entre 11 e 12 anos tem perfil em rede social, certo? O que isso mostra? Que as redes sociais, elas não conseguem ter mecanismos de controle adequados para impedir que crianças acessem as suas páginas, que crianças tenham perfil lá dentro. E eu digo isso porque o Facebook, o Instagram, o Twitter, eles têm uma idade mínima de 13 anos. Então, se a idade mínima é de 13 anos e nós temos 43% de 9 e 10 anos com perfil, 68% de 11 e 12 com perfil, significa que a falha está sendo enorme na regularização da idade dessas crianças. Então, elas estão o quê? Elas estão mentindo, né? Elas simplesmente fazem isso, elas mentem para poder entrar nas redes sociais. E aí nós temos, 52% dessas crianças têm perfis públicos, ou seja, elas estão expostas a desconhecidos na internet, certo? O que é um problema gravíssimo também. Se elas estão expostas a pessoas desconhecidas, significa dizer que o perfil delas, apesar de ser virtual, possui um perigo real, porque muitas delas colocam o número de telefone. 30% informaram o telefone, 46% informaram a escola, gente, a escola onde estudam, 17% informaram o endereço. Então, isso é grave, Essas crianças podem vir a ser sequestradas, certo? Na porta dessas escolas, por exemplo. E nós temos ali embaixo ainda alguns argumentos que nós poderíamos tirar desse texto motivador. Vamos dar uma olhada em que argumentos são esses. Eu poderia pegar essa parte de baixo aqui, que está nesse retângulo, que fala de que 32% mentem a idade, como nós acabamos de ver, 13% já se encontraram com pessoas na internet, 13% já adicionaram desconhecidos na rede social, 29% já tiveram contato pela internet com desconhecidos. Essas crianças que estão fazendo isso, elas estão se colocando num perigo real. Elas não sabem, elas não têm mecanismos de defesa adequado. E por que elas estão fazendo isso? Porque claramente, olha o primeiro argumento, claramente há uma base educacional lacunar. Essa família não tem ensinado essa criança a se defender. Essa criança não tem inteligência para estar nas redes sociais, porque olha o que ela está fazendo e a família não está interferindo. Essa criança não é a culpada, ela é a vítima, porque ela tem uma lacuna na sua base educacional. A sua família não tem
educado corretamente, não tem assistenciado, orientado essa criança e ela está exposta a perigos reais, porque falta a ela essa educação nas redes sociais. Então não era necessário proibir, mas é necessário educar. Se essa educação não é feita, há uma lacuna nessa base educacional. E isso é uma causa para muitos problemas que podem acontecer com essa criança. A segunda causa que você poderia levantar considerando esse texto motivador é a insuficiência das leis. Ora, se o Facebook, o Instagram, o Twitter dizem que só é permitido entrar aos 13 anos nessas plataformas e nós sabemos que 43% de 9 a 10 estão lá, 68% de 11 a 12 já estão lá e que essas crianças estão nessas redes sociais tendo acesso a tudo e a todos, significa dizer que as leis não são suficientes. Não adianta haver uma lei que diz que não deve entrar menor de 13 anos. Não adianta, porque os pais estão deixando eles irem. A sociedade sabe que ele está lá e ninguém faz nada. A escola sabe que eles estão lá e ninguém faz nada. Então, o que está acontecendo? Lei vai resolver? Não vai. É algo a mais que precisa ser feito. E você pode casar esses dois argumentos, a insuficiência das leis e a base educacional lacunar, para mostrar que, como as leis não conseguem resolver, onde é que está a solução para essa coisa toda? Onde é que ela vai estar? Vai estar na educação. Então, essa lacuna precisa ser preenchida, essas crianças precisam ser orientadas, essas crianças precisam receber educação apropriada para estarem nas redes sociais. Tudo bem? Conseguiram compreender? Gente, nós vimos dessa forma os 3 textos motivadores que havia nessa redação do Enem de 2019 do PPL. Vimos o texto que sempre está lá no Enem com a sua frase temática e eu mostrei aqui para vocês como fazer a interpretação das palavras e depois como decupar esse texto já pensando no repertório, no argumento, que são as causas, e na proposta de intervenção. E mostrei como facilmente você consegue tirar uma excelente redação do próprio texto motivador. Entende, gente? É muito importante que vocês saibam fazer essa leitura. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ele foi útil para você, mande também para um colega seu que precisa disso. Não é necessário ficar angustiado com o tema. Portanto, que você saiba interpretar os textos motivadores que estarão lá. Certo? Esse foi o foco da aula de hoje. Eu espero ter ajudado você. Compartilhe esse texto com mais pessoas que precisarem dele. Não deixe de curtir. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal aqui embaixo, acione o sininho, porque toda semana nós vamos ter vídeo aqui no YouTube às segundas-feiras e live às quartas-feiras, tá bom? Então, um beijo enorme e vejo vocês na próxima. Tchau!